Jesus começa dizendo para nós, por meio do texto, que haviam 10 virgens, que o reino dos céus é semelhante a essas 10 virgens que tomam as suas lâmpadas e saem ao encontro do esposo. Preste atenção, todas elas eram virgens, as 10. Todas elas tinham lâmpadas. Todas elas saíram ao encontro do noivo. Mas Jesus faz questão de fazer uma observação importante. E essa observação não pode passar desapercebida por mim e por você. Jesus vai dizer assim: dentre essas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Mas quando Jesus diz assim, 5 eram loucas, 5 eram prudentes, ele não está fazendo referência à virgindade, porque as 10 eram virgens. Quando ele diz 5 eram loucas e 5 eram prudentes, ele não está fazendo referência ao fato de ter ou não ter lâmpada, porque todas as 10 tinham lâmpadas. Amém? Quando Jesus fala 5 eram loucas, 5 eram prudentes, ele não está fazendo referência ao fato delas irem ao encontro do noivo, porque todas iam na mesma direção, ao encontro do noivo. Amém? Quando Jesus fala 5 eram loucas, 5 são prudentes, ele faz referência a uma condição apenas que as diferenciava. Eu vou chamar aqui a virgindade de religiosidade, tendo em vista os tempos que nós temos vivido. A igreja compreende? Então, se todas elas eram religiosas, todas elas iam à igreja, todas elas no dia de culto se vestiam com a sua melhor roupa, pegavam a sua Bíblia, penteavam o seu cabelo, se fossem varões colocariam a sua gravata, a sua melhor camisa, a sua melhor calça, e se preparavam para ir ao culto, para ir adorar ao Senhor, para ir à igreja. Porque nem todo mundo que vai à igreja presta um culto a Deus. Mas tem muita gente que vai à igreja. Tem muita gente que pega o horário da sua reunião ministerial, do seu encontro, do seu culto, e vai, mas não cultua. Vai à igreja, senta, canta os mesmos louvores que todo mundo. Ouve as mesmas ministrações que todo mundo. Fala com Deus. Alguns oram, alguns rezam. Estão ali na igreja, mas muitas vezes não prestam um culto a Deus. A finalidade de nós nos reunirmos à igreja não é para um mero encontro social. Não é para que nós venhamos vir aqui perder tempo. Não, ninguém vai à igreja perder tempo. Ninguém vem para um mero culto social. Não, quando eu quero um encontro social, eu marco um churrasco na minha casa e chamo os meus amigos. Quando eu quero marcar um encontro social, eu convido os meus conhecidos para ir ao shopping, eu marco um chá da tarde. E isso é vida social. A igreja, eu venho com uma finalidade. Eu venho para prestar um culto racional de adoração ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluias. Elas tinham azeite, mas o azeite não era suficiente. Tem que ter azeite de reserva, igreja. As loucas não tinham azeite de reserva, as prudentes tinham. Elas eram prudentes porque elas estavam preparadas. Caso a lâmpada viesse faltar azeite, opa, tem reserva. Tem reserva, tem reserva. A lâmpada não vai apagar, porque eu tenho azeite de reserva na minha vasilha, aleluia.
Mas quando elas vinham as 10 correndo em rumo ao encontro do noivo, quem olha de longe são 10 virgens. Estão todas de roupinha branca, todas preparadas, todas adornadas, todas bonitinhas, todas penteadas. Quem olha de longe, estão com lâmpadas. E a lâmpada está acesa. A lâmpada está acesa. Aí como que vai diferenciar quem é a louca, quem é a prudente? É tudo igual. Tá tudo igual, tá vestido igual, tá adornado igual, tá penteado igual, tá maquiado igual, tá bonita, tá tudo bonito, tá com lâmpada, tá acesa a lâmpada e tá indo ao encontro do noivo. A Bíblia vai dizer que tardando o noivo, elas tosquenejaram e adormeceram. Mas a Bíblia vai dizer assim, tosquenejaram todas. Tosquenejaram quantas, igreja? Todas. Até as prudentes tosquenejaram e adormeceram. Mas a Bíblia vai dizer que no momento em que ouviu-se um clamor, à meia-noite, quando ninguém imaginar, na hora mais improvável, porque ninguém espera que o noivo venha à meia-noite. Na hora mais improvável, quando você menos esperar, o noivo vai ser anunciado e vai chegar. Elas levantam, elas despertam imediatamente. O soar da trombeta, o soar do clamor, faz com que elas venham ter um choque de realidade. Opa, preciso levantar, preciso me posicionar, porque o noivo já está à porta. Aleluias. Não se engane com a aparência. Lembra das 5 loucas? É virgem, religiosidade. Lembra a religiosidade? Vai à igreja, canta, ouve o sermão, ouve a ministração, fala amém, mas está faltando azeite. Não busca, não ora, não tem vida com Deus, vive no pecado. Que evangelho você está vivendo, meu irmão? Que evangelho que é que você está vivendo? Ou você acha que é simplesmente pegar um microfone desse e sair vomitando meio mundo de palavras desconexas? Não, há uma responsabilidade. Há um preço a se pagar, tem que sacrificar. Nós estamos vivendo tempos, amados, em que as pessoas estão brincando de ser crente. Cuidado! Tem gente abrindo, eu vou falar, abre igreja aqui, abre igreja lá, abre igreja lá. Gente, que se abre é porta de bar, é comércio. Igreja nasce, e nasce no coração de Deus, e no chamado daquele a quem Deus chamou para fazer a diferença nessa terra. O povo está confundindo as coisas, se rebela na igreja que está, e vai lá, abre uma igreja. E sai lá, falando meio mundo de besteira e convencendo meio mundo de gente que não busca a palavra da verdade. Não tem comunhão entre a luz e as trevas. O Senhor nos ensina pela palavra. Quer ter azeite na botija, quer viver o céu, quer ir morar com Cristo e viver a palavra que está lá em Apocalipse 22. Você precisa deixar de ser louca. Precisa ser prudente, precisa ir rumo a Cristo, precisa ser virgem, precisa buscar, mas precisa ter azeite de reserva. E azeite de reserva é com sacrifício, é com consagração, é com oração, é com vida com Deus. Não é de qualquer maneira, não. A lâmpada está acesa. O que te falta é azeite de reserva. O que te falta é azeite de reserva. Então se conserta, se posiciona, deixa de ser louca, porque Deus tem algo grande para realizar
na sua vida.